Shalom, irmãos e irmãs, tudo bem? Como é que você está nessa manhã de sábado, último dia da semana? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar você, sua casa, sua família, seu coração, sua mente, em Cristo Jesus. Hoje queremos pensar um pouco nesse Salmo 74 e eu começo a nossa reflexão dessa manhã te perguntando, meu irmão, minha irmã, quando a crise chega, como fica a sua fé? Ou a sua fé na crise? Ou sua fé em crise? Porque Salmo 74, também escrito como anterior, atribuído ao Asaf, ele está aqui agora, irmãos e irmãs, você pode ler todo o Salmo, você vai perceber que Asaf está fazendo algumas reflexões, e uma delas que a gente percebe é que ele está sentindo abandonado. Ele faz alguns questionamentos diante disso. Provavelmente na época em que Israel foi invadido pelos babilônicos, eles foram levados cativos, e Asaf faz algumas considerações a respeito dessa época difícil que ele e o povo estavam vivendo. Ele diz que o templo foi invadido e destruído, os lugares de encontro onde o povo se reunia também foi destruído. Não havia mais profetas entre eles. E ele faz uma consideração, uma pergunta, quando ele diz assim: quanto tempo isso vai durar? É aquele tipo de pergunta que às vezes se faz para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isso, não. É seu povo, é seu rebanho. Por que está acontecendo e quanto tempo isso vai durar? É uma fé, irmãos e irmãs, na crise, ela precisa estar muito firme. A semelhança lá do Abacuque, né? Que todavia, se não há gado, se não há mantimento, eu me alegrarei em Deus da minha salvação. Essas considerações de Asaf, irmãos e irmãs, nós acompanhamos a história e percebemos que Deus devolveu eles à terra, eles voltaram para a terra. Asaf, no versículo 12, ele disse: todavia, Deus é meu rei desde a antiguidade, operando salvação no meio da terra. No meio dessa crise, ele faz uma declaração de que Deus é o meu rei desde a antiguidade. Então é como ter uma esperança em meio ao caos, é ter esperança em meio à dificuldade. Fé na crise. Porque quando eles estavam vivendo uma situação muito difícil, de cativeiro, quando eles estavam vivendo momentos complicados, eles aprenderam uma coisa que nós devemos aprender. O que eles aprenderam? Irmãos e irmãs, nós precisamos na nossa caminhada aprender sempre: Deus é suficiente. E eles aprenderam isso. Porque eles ficaram sem templo no cativeiro. Eles ficaram sem profeta para lembrar para eles a confiar em Deus. Deviam manter a esperança. Eles não tinham profeta no cativeiro para lembrá-los disso. E mesmo assim, eles mantiveram. Porque em meio a essas situações, irmãos e irmãs, nós devemos sempre saber: Deus nos é suficiente. Deus nos é suficiente. Por isso, querido, querida, seja qual for o tempo que você está vivendo, se for uma época de crise, mantenha sua fé firme. Mesmo que falte algumas coisas, que falte pessoas, que falte alguma coisa da qual você estava acostumado, que falte a você algo que tem mexido com sua estrutura, aprenda nesse tempo que Deus lhe é suficiente. Deus nos é suficiente. Que você, meu irmão, minha irmã, coloque isso no seu coração e faça dessa frase um princípio de vida. Deus me é suficiente. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Shalom.